Sabe que a turma gosta de viajar e as viagens não param. Opa! Publicado hoje. Hoje, em vários jornais. As viagens internacionais do presidente Lula e da delegação brasileira custaram, Samidana, 19,9 milhões em hospedagens em 2025. Só? Essa documentação, só em hospedagem. Eu não estou falando da passagem aérea. Eu não estou falando do cartão de crédito, que foi 1,4 bilhão com B de bola. Então a gente tem aí a turma viajando muito e, segundo as informações, foram registradas agendas em 16 países, somando 59 dias de compromissos internacionais. Quando a gente fala en passant, né, Emílio, fala, viaja muito, a turma gasta. Mas quando a gente coloca carreta furacão e vai para a China, que tem aquela viagem que mostra todo mundo, a viagem sai cara e essa conta o contribuinte... É muita gente. É muita gente. O que esse cara tem de milha, hein? O que tem de milha... Ixi, dá para pegar TV, dá para pegar uma parte de coisa. Comprar Venezuela. Pode viajar à vontade. Agora, o Sam é um cara que organiza muitas finanças e uma vez ele falou, sabiamente, não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Esse governo, ele faz as duas coisas erradas. Ele arrecada muito com os impostos e gasta o dobro ainda, com todas essas viagens, com ministérios e por aí vai. O cara é presidente, tem que gastar mesmo. Tem que gastar mesmo. Por falar em viagem, vocês viram a polêmica do Lula, que ele estava num discurso? O presidente afirmou, teve o assessor do Donald Trump, né, o Darren, que veio aqui para visitar o Brasil, ele ia visitar o Jair Messias Bolsonaro, daqui a pouco eu falo da saúde do homem. E aí o que aconteceu? O quê? O Lula proibiu e barrou ele, né? Tirou a possibilidade dele vir para o Brasil, inclusive o visto. Aí ele deu esse depoimento, porque tem uma treta passada, não sei se vocês lembram, com o Alexandre Padilha. Vamos ver o que o Lula falou na tela. Que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Putz! Como assim? Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Cara, eu não entendi assim. Morgado poderia me explicar por que tem a ver a filha dele, tem a esposa para ir para Disney, não sei para onde eles gostariam de viajar também, né? Pois é. E sendo que o visto do Padilha me parece que nem bloqueado foi. Então, mas o cara ele tá fazendo isso. Tá é olho por olho. É olho por olho. Então aí o que vai acontecer eu não sei, mas paciência. Depois o pessoal vem e fala assim, não, que o Lula é tranquilo. Lembra quando um jornalista também fez ofensas a ele também mandou o cara embora. Então, assim, não é tão um amor assim, não. Acabou. Cadê o Lula Mandela? Cadê aquele Lula Mandela? Os Estados Unidos fazendo o Irã, se eu fosse o Lula, eu ficava bem de boa, não arrumava treta não, mano. Mas bom não viajar. Que é outra história. Parece que o Itamaraty, que não deu o visto, porque o americano teria omitido alguma coisa que ele viria fazer aqui. Essa é a oficial. Isso que o Lula falou, ele falou no falou palanque. pra turma. Ele falou no palanque porque ele estava lá com o Padilha. E ele quis agradar o Padilha. Isso aí foi... a história que eu sei é essa. Que foi... É isso, Aros? É isso? Olha lá, o Carlos Aros. Então me aplauda. A informação correta aqui. A informação correta. Porque é o seguinte, diz que a história é essa. A história é o ele teria omitido algumas coisas que ele faria aqui no Brasil. E aí, tudo bem, nosso chefe, hein? Olha o tamanho dele, ó. Isso aí ele costuma dar porrada, hein? Aqui não tem esse negócio de... O homem da tecnologia, um dos mais competentes. Ele é o nosso chefe. Vai brincando com ele. Mas tudo bem, essa é a versão oficial. Mas isso é o que o cara fala. Palanque. Eu sei, mas isso aí, você acha que não dá problema de relação com o exterior? Diplomática? Então, assim, porque eu lembro muito bem todo mundo falando, olha as coisas, as porcaria que o Bolsonaro fala, isso vai pegar mal lá fora. Mas isso aí não pega mal lá fora? Não pega mal pra relação com o exterior? Então, assim, o cara quer ficar bonitinho aqui e lá fora que se lasque. Vai dormir. E o negócio do Padilha é o negócio dos mais médicos. Cubanos. É outro rolo. Lembra que... os mais médicos. Isso é outro rolo. Isso aí é palanque. Palanque a gente sabe como é que funciona. Deixa eu te falar. Deus, você sabe que Deus é Deus. Isso. Sim. Durante a eleição, Deus dá o direito do político mentir muito. Então, o próprio Deus dá esse direito. No palanque, tudo o cara fala no palanque.
Dá outorga. Ele dá, Não, tudo bem. Ele dá a bênção. Mas é só lembrar isso. É só lembrar que a época o Bolsonaro falava besteira e isso podia prejudicar o Brasil e essas coisas não. Mas todo político mente no palanque. Tudo bem. Mas Zuba? Vai Zuba? Vai Zuba! Vai Zuba? Vai Zuba! Vai Zuba! Vem, Aníbal, vai Zuba! Vai Zuba! Pitinho! É um bichinho? Não, é um periquito? É um periquito. É o periquito. É um pequeno com periquito. cara de pitinho! É uma maritaquinha. É um papagaio com pintinho. É o Duolingo. Professor Samidana, como é que está o dólar hoje? Ah, meu caro Emílio, a moeda americana opera hoje em queda de 1,10% e pode ser comprada por R$ 5,26. Não aumentou, Rodrigo né? Viga. Aumentou. Não, aumentou da semana Passada. passada, mas Sim, hoje sim. abriu em queda. Tá bom. E o Bolsonaro? Olha só. É o que mais me perguntam, meu amigo. Fala, e o Bolsonaro? Eu pego muito táxi, fala, o Bolsonaro. O Bolsonaro. E o Bolsonaro? O Bolsonaro está na UTI. O Bolsonaro está na UTI. Essa é a nossa informação que nós temos aqui. Segundo a informação, é uma coisa assim meio delicada, porque a gente viu alguns boletins médicos nesse final de semana. Teve uma evolução do quadro clínico, né? Melhorou, inclusive, da função renal. Entretanto, apresentou uma nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Por esse motivo, houve a necessidade de aumentar a cobertura dos antibióticos. Lembrando que ele continua internado. Esse é o boletim médico do Jair Messias Bolsonaro, que está tendo todo o suporte clínico intensivo com essa história. Fisioterapia, a gente sabe que não é uma coisa tão simples. Eis que o Flávio Bolsonaro, que é um pré-candidato, continua na campanha, obviamente. Ele deu um depoimento para falar um pouco do pai, porque agora tem um impasse para ver se passa ou não passa. Vamos ver o que o Flávio falou, na tela. Uma vez reforço aqui que estão brincando com a vida do meu pai. Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso aqui é algum tipo de frescura ou ficar com essa paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, aonde ele pode ter cuidado permanente da família, cuidado permanente técnico de enfermagem, onde possa estar num ambiente melhor, porque está mais uma vez comprovado que aonde ele está, a tendência é que vá piorando o quadro de saúde dele. Obviamente, isso aqui vai ser elaborado um relatório médico do que aconteceu, que só vai constatar o que a gente já vem falando. Qualquer pessoa com bom senso sabe que ele não podia estar onde está. Ele tinha que estar, no mínimo, em casa. Eu não preciso ficar entrando aqui em detalhes, mais uma vez, da farsa que levou ele a estar na situação que ele se encontra agora. Tá bom, essa foi a fala dele, mas dentro dessa fala tem uma defesa, né, que pelo menos eles esperam que seria uma prisão domiciliar para o Jair Messias Bolsonaro. É isso que o Flávio, né, e algumas pessoas estão tentando nesse momento. Se vai passar ou não, a gente sabe que vira um quadro mais da política, principalmente ano eleitoral. Acho difícil de ir para frente essa situação. Mas, vocês viram Metrópolis? Não. Vocês não estão assistindo nada também, hein? Por que eu vou ver Metrópolis? Porque saiu uma notícia importantíssima aqui. Amiga, preste atenção. Diga. Você tem um amigo do amigo? Opa! E a amiga da amiga, amiga do filho, amiga do Lulinha, gastou, segundo... Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Daqui a pouco tem o The Hit aqui, falar de segurança pública. Agora eu vou para a Polícia Federal falar do caso do Lulinha. Caso do Lulinha, envolvimento da CPMI do INSS, né, Emílio? Que a gente vira um palanque político, se resolve muito pouco, passa ou não passa, vai para o STF, Flávio Dino dá uma bloqueada, e aí? E aí? O que vai acontecer? Aí eu pergunto para você. Eu O te que é, pergunto. meu irmão? Eu acho que não sei o que vai acontecer, mas uma reportagem extensa aqui. Amiga de Lulinha gasta 474 mil em joias, segundo uma suspeita, supostamente, da Polícia Federal. A empresária Roberta Lusinger, que a gente já fala há muito tempo aqui, ela me parece que ela estava usando esse dinheiro para comprar joias. E aí, supostamente, segundo essa reportagem, estão apurando se ela estava lavando ou não dinheiro, porque só para contextualizar aqui, quem é essa moça? Quem? É amiga do Lulinha. Então, mas o dinheiro é de quem? O dinheiro é dela. Ou de nosso, ou de alguém, não sei de que é o dinheiro.
É isso que estão investigando, porque ela fazia o lobby entre as empresas muito grandes com aquela mesada que o filho do Lula ganhava, principalmente para viajar para Portugal. Você lembra dessa história, né, Emílio? Não precisa nem... Sim, disse que tem viagem para Madrid também. Isso. O Lulinha tinha que ser ouvido pra gente esclarecer. Por que ele não é ouvido? Isso aí. Sabe por que ele não é ouvido? Porque foi lá de novo pro STF. E sabe o que aconteceu? Tá blindado. Tá blindado. Opa, iam muito. abrir a conta do Lulinha, iam saber dessas mesadas de 300 mil reais. Se ele não tem nada, a DV ele vai lá e explica. Inclusive fala do próprio presidente. Falou, olha, se meu filho fizer alguma coisa, ele vai ter que mas pagar. lógico que ele fala. Fala pro povo ouvir. Isso ele no fala pro palanque. povo. E aí, vai falar ou não vai falar? E aí? Eu que te pergunto. Te pergunto, meu irmão. Agora, sabe quem pode falar? Quem? Fala ou não fala? Fala. Mas Vorcaro o Silvio fala ou não fala? Fala. Vai falar? Ora. Vocês viram o Vorcarão? Opa. Vorcaro pode falar. Mudou de advogado. Mudou de advogado. Diz que ele encheu a parede de murro lá na... Então, saiu uma notícia no final de semana. Diz que eu ele também encheu vi. a parede de murro lá E na... ele gritava nome de ministro. Diz que ele gritava o nome dos envolvidos. Exato. Você sabe que quem tá mal também na prisão é o Maduro, né? O Maduro? Diz que o Maduro tem pesadelos na prisão, grita. Meu amigo, o cara quando fica ali no 3x2, ali 3, 4x... Quanto que é uma cela? Você que já foi preso? Você que Sami. já cometeu um delito. Você que brinca de prisão. Você que já roubou toca-fita em Osasco. Eu já fiquei preso na FEBEM. Na FEBEM era diferente. A cela ela é maior, tal, a molecada Então, toda. quando o cara chega ali, diz que ele ficou louco a hora que não livraram ele. Então, bichão. mas agora estão... Advogado ruim, né? Advogado, não sei se é ruim, porque ele tem dinheiro para pagar muitos advogados. Inclusive, me parece que o advogado nessa Midana que ele está pegando agora já tratou com a Lava Jato, o novo advogado do Vorcaro. O que eu li... Eu ia falar do Monjaro. O que eu li é que a mudança de advogado é uma sinalização que vai para delação. É isso que eu ouvi. Porque o advogado anterior dele parece que não queria, e aí agora ele mudou para esse que falou, vai que vai. Além de Vorcaro, a notícia é Master começa a corrida pela primeira delação premiada. Delação Mas isso é o que sai, né? Não, mas se sai, alguma coisa tem. É o último a saber. Sabe quem tá falando? Quem? Lauro Jardim. É o cara que quase quebraram os dentes. Se o Lauro Jardim é o cara que colocou toda essa história do Banco Master, alguma coisa ele sabe. Né? Ou não, você acha que o Lauro Jardim não tem informação? Eu que não tenho. Mais que eu, ele sabe. A decisão aqui, estão falando que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro deve começar nessa semana. Você viu a história daquele Tucker Carlson lá do... Vi, essa história é Fox? muito absurda. Então, pode ser que é isso. O Tucker Carlson, pra quem não lembra, ele era um cara que falava muito na Fox, cara mais direitoso. Só que ele começou a ficar meio xarope, né? Não sei se você lembra que ele falou umas coisas meio absurdas, inclusive acusou os Estados Unidos de ter relação, né, com a Venezuela. E aí o que aconteceu, Morgadão? O que aconteceu? Acho que é isso que você está falando. O Donald Trump, Malaquias que chamou o Tucker Carlson para uma reunião. Não. O Trump recebeu a informação da CIA que o Tucker Carlson era infiltrado do Irã. Isso. Aí ele fez uma reunião. Cacete. Não se sabe se isso é verdade ou se é mentira. O Irã? Do Irã. Aí ele chegou pro Tucker Carlson e fez uma reunião com ele na Casa Branca. Passou a fita. Portas fechadas e falou, não vou atacar, não vou fazer nada no Irã, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Chegou a informação lá. Que não aconteceria Era uma nada. isca. Fizeram a reunião tranquila e ele acabou com toda... Desceu bala. Surgiu essa história aí do Trump com o Tucker Carlson. Se é verdade, supostamente, mas realmente essa é a informação. Que o Trump passou tudo errado pro Tucker Carlson pra falar lá pro Irã, e aí ele foi lá e atacou o Irã, né? Que coisa. Agora, tem Mas tanta também loucura. pode ser uma puta de uma fake news, né? Como estão falando, você viu a nova do Benjamin Netanyahu? Que ele tá morto? Então. É que igual ele fazer morreu, mandei flor e tudo. Não, os caras colocam foto do dente do Netanyahu, e aí o que aconteceu? Falaram, o Netanyahu tá morto. O que o Irã falou é que a Guarda Revolucionária vai atrás do Benjamin Netanyahu, igual mataram o Ayatollah. Sim. Aí mostraram, agora tem um vídeo, ele mesmo postou, porque ele não é tonto, Benjamin Netanyahu, tomar um café, acho que em Tel Aviv. E aí, tá lá as imagens, você acompanha aí, que ele fala em hebraico, que ele tá muito bem vivo, tomando um café, que os ataques, inclusive, nessa guerra continua muito forte por lá,
e a gente vai aguardar. E aí sinalizaram uma coisa interessante do celular do Benjamin Netanyahu, que acontece com donos das Big Techs. Não é nesse vídeo, mas é no outro. Por que, Samidana? Você que é o homem da tecnologia. Todo cara que é muito importante, ele coloca um adesivo na câmera do celular. Por quê? Vai dificultar hacker, ué. Não invadirem o celular. Claro. Então é isso que estão falando. Mas Netanyahu permanece vivo. Compra 2 celulares. Compra 2 Não, essa é só uma observação. Não, se quem quiser pesquisa, não é assim que eu vou mostrar tudo. É isso aí, dá dura Não, nele. calma aí. Você acha que é o quê? Você acha que é tem assim? que mostrar tudo. Tem que mostrar com o cara tudo. sem microfone, você não aprende. Você coloca o microfone, bebe menos e pesquisa o vídeo. Daí você coloca atrás porque aqui. o Delari Traz um monte de vídeo. O Netanyahu disse que agora vão 450 mil Bibi? para lá, vai entrar no Irã, terrestre. Antes do Irã, você tem razão. O que Hã? acontece com essa guerra? Não, para tomar território. É uma guerra aérea, concordam? Que agora, por enquanto, os Estados Unidos só entrou com porta-aviões. Quando se torna uma guerra terrestre, muda completamente o cenário, inclusive para os Estados Unidos. Aí morre gente, né? Aí vira o que virou Ucrânia e Rússia lá. O que vira nas guerras grandes, na Segunda Guerra Mundial. Aí o bicho pega. Aí é carnificina, meu. Aí é outro nível, bonitão. Mas vamos aguardar o que vai acontecer. Notícia de agora. Teve explosões, né, em Beirute, na manhã dessa segunda-feira, quando Israel fez aí uma ação contra a capital do Líbano. Em paralelo, lançou também uma nova rodada de bombardeios contra o Teherã. Esse é o 16º dia de guerra no Oriente Médio. Já a Irã voltou também a mirar nos países do Golfo Pérsico, Emirados Árabes, Dubai e por aí vai. A situação é muito complexa, Emílio, porque a turma fica meio confusa e é importante a gente falar. Quando acontece essa guerra e o Irã tem outros países árabes no meio, por que que o Irã ataca, por exemplo, Emirados Árabes, Dubai? Por que, Samidana? Você que Tem sabe bases americanas lá. Bases americanas. Aí vem os drones, a gente sabe que é um lugar extremamente turístico, né? Dubai nem se fala. Essa guerra ganha uma escala, uma proporção muito maior, por isso que estão tendo esses ataques no Catar e por aí vai. A guerra deve continuar, principalmente pela treta que a gente trouxe, como a gente está assistindo na gasolina, que é o Estreito de Hormuz. Irã disse, Hormuz está aberto, somente não está aberto para os Estados Unidos. Então ainda tem uma história para contar. Essa é a simpática resenha dessa segunda-feira.